que mais gera traumatismo raquimedular? Todo dia entra um motoqueiro quebrado, uns menos, mas vai entrar um quebradão lá, que vai internar. E toda semana esse quebradão vai estar com uma lesão medular. Virou uma doença da família. Pega ali, um homem jovem, daqui a pouco é o provedor daquela família, a família toda se desestrutura, como que vai pagar esse tratamento, como que vai se gerenciar? A mídia universal faz um desserviço no traumatismo raquimedular. Bateu, aconteceu alguma coisa. O que eu faço? Mas esse foi o exemplo, tá, do melhor evolução que eu já vi do traumatismo raquimedular. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma gravação do Papo Sem Neura. Hoje um assunto de extrema importância dentro da neurocirurgia e também dentro da nossa sociedade, que é o traumatismo raquimedular. Acaba sendo uma condição muito devastadora, porque geralmente acontece em pessoas jovens, né, no auge da sua vida laboral, e que impacta diretamente depois em toda a sua vida. Para falar então sobre isso, a gente trouxe o neurocirurgião especialista em coluna vertebral, que é o Dr. Cecchini, e a gente estava conversando aqui antes, eu vou deixar ele se apresentar, mas eu fico muito feliz assim, de receber esse convidado, porque eu conheci ele quando eu fiz o meu primeiro estágio na neurocirurgia, há bastante tempo atrás, quando eu estava no 2º ano da faculdade. Então é muito legal a gente ver pessoas assim que a gente admira e agora estão aqui sentados na mesa com a gente, conversando sobre esses assuntos. Doutor Cecchini, muito bem-vindo, vou deixar tu te apresentar. Tá bom, muito obrigado pelo convite, Manuela, Carol, é um prazer estar aqui, né? E uma curiosidade também, né, para ver como é que funciona essas coisas, né? Na verdade, eu sou neurocirurgião, né, há 30 anos, né? E por força do destino, né, eu trabalho no Cristo Redentor também, mais ou menos nessa época. E a gente dividiu a especialidade, a equipe, né, em 4 subespecialidades, né? E a mim tocou a cirurgia da coluna, né? Então, nos últimos 20 anos, a gente tem feito a cirurgia da coluna, todas as cirurgias, em especial trauma, né? Também por essas coisas da vida, né? O sistema de saúde hoje, aqui em Porto Alegre, ele está muito precário, né? Então, essa alta complexidade da coluna em si, né, acaba drenando muito para o Cristo, né? Porque além desses pacientes terem uma situação devastadora na vida deles, são pacientes jovens, né, pacientes que muitos deles não voltarão a andar, precisando de um suporte muito grande, né? Eles também são pacientes muito complicados do ponto de vista clínico dentro de um hospital neurocirúrgico. São pacientes que estão politraumatizados, são pacientes que têm lesão de tórax, traumatismo de crânio, então são internações demoradas, complicadas, demandam uma equipe multidisciplinar, né? E graças a Deus lá no Cristo a gente tem um suporte muito grande nessa área, então a gente consegue oferecer um melhor tratamento disponível nacional aqui, com todo o suporte, né? E a gente tem colhido bons resultados nessa área, né? E a outra coisa, então, por coluna aí, a gente se acabou se interessando por isso, né? Que tocou a gente, né? E aí a gente visitou já vários locais, em especial aqui no Brasil, né? A gente teve uma parceria em algum momento com o Sara Kubitschek em Brasília, né? Então a questão da reabilitação e tudo que é muito importante, que falta aqui no nosso meio. A gente não tem um grande centro especializado em reabilitação do traumatizado raquimedular, né? Então a gente ainda falta alguma coisinha aí para melhorar mais, né? E o Cristo tem um papel tão importante nos TRMs em Porto Alegre, que drena inclusive de outros hospitais de trauma, né? O pronto-socorro, por exemplo, eu trabalhei no pronto-socorro bastante tempo, então a gente interna lá os pacientes com TRM, mas o hospital não tem capacidade de realizar cirurgias Exato. muito complexas. E acabam indo para o Cristo Redentor. Vão tudo para lá. Antigamente iam para a Santa Casa, né? E atualmente eles vão tudo para o Cristo. A gente recebe praticamente 100% dos pacientes 100%. SUS que vão para lá, né? Que também é um problema, sabe? Porque a gente, principalmente no traumatismo raquimedular, né? Para o nosso ouvinte aqui, não sei se é isso, quando a gente fala em traumatismo é aquele que quebra a coluna, né, e esmaga a medula, né? Então é aquele que não vai mais caminhar, ou não vai mais mexer com os braços, ou vai ter uma limitação severa nesses movimentos, né? E a gente sabe que o atendimento inicial ele é muito importante, né? Então aquela pegada inicial nas primeiras 24 horas fazem diferença na evolução desses pacientes.
E também, então, muitas vezes o nosso paciente aqui do estado, ele acaba dando umas voltas, né, que acaba atrasando o tratamento de urgência desse paciente, né? Então, às vezes ele está numa cidade aqui da região metropolitana, ele está numa UPA, ele vai para um hospital, ele demanda um tempo lá para fazer exames e tudo, e aí passa-se algumas horas, alguns dias, aí depois até conseguir uma transferência para Porto Alegre, né? Então também perde-se o tempo ideal para fazer o tratamento mais adequado para esse paciente, né? Então isso existe também no sistema, né? Isso é tão importante, a gente vai conversar sobre, acho que a gente já pode até explicar que existe uma diferença da lesão que acontece na hora do trauma, que a gente chama de lesão primária, né, que acontece naquele momento, e a lesão secundária, que é a que acontece nos momentos subsequentes. E é esse momento que a gente age geralmente, que a gente tem uma importância muito grande como médico, como neurocirurgião, e que acaba sendo esse gap para muitos pacientes. Então, tu pode explicar para a gente o que é essa diferença e por que é tão importante? Quando a gente machuca a medula, a gente esmaga ela ou arrebenta ela em parte ou total, a gente tem um período inicial que a gente chama de lesão primária. Então é a lesão da energia do trauma que acaba machucando a medula, né? Algumas dessas neurônios que compõem a medula, né? Essas fibras, elas são capazes de se regenerar, mas elas precisam de uma ajuda. Então, aí que entra o papel do médico, aí que entra o papel do socorrista no primeiro momento, da terapia intensiva, do neurocirurgião. Nesse momento é fundamental. Então, o que se faz? Cada caso é um caso diferente, nem todos têm o mesmo tratamento e tudo, são lesões todas uma diferente da outra, né? Mas a descompressão cirúrgica, no primeiro momento, se tem uma compressão persistente, né, ela é mandatória, porque sabe-se que esses pacientes que a gente consegue aliviar a pressão dentro da medula, né, que imagina que a medula está esmagada ali, né? Então, a hora que a gente consegue aliviar, retirar o osso que está apertando ou colocar a coluna no devido lugar, né, isso ajuda muito no prognóstico desses pacientes. Eles têm um prognóstico completamente diferente, né? Há uns anos atrás, né, a gente não dava muita bola mesmo para os pacientes com lesão completa. Quer dizer, lesão completa é aquele que não mexe nada, né? Não sente, não mexe nada, das pernas para baixo, onde é que ele tem adesão ali para baixo, ele não mexe, né? Então a gente não dava muita atenção porque a gente já jogava a toalha antes de achar que ele tinha um potencial de recuperação, né? Hoje não, hoje a gente sabe que muitos desses pacientes, né, eles vão melhorar. Eles estão numa fase ali que a gente não sabe para que lado vai ir, que a gente chama de choque medular, né? Então a gente tem cada vez operado mais cedo, né? Que nem manda a literatura internacional, nas primeiras 24 horas. E então a gente consegue hoje, alguns pacientes até, né, operar eles ultra precoce, que é com 8 horas. Só que ele tem que chegar para nós, entendeu? Sim, se ele já passou essas 24 horas, aí perde a urgência. Claro que a gente tem velocidade para operar, quer resolver o mais rápido possível, né? Mas não tem mais aquela potencial de recuperação como operar precoce esses pacientes, né? E a outra coisa também que é interessante, que a cirurgia ela é importante nisso, né? Mesmo os pacientes que não vão recuperar, no momento que eles estabilizam a coluna, que tu consegue botar parafuso, estabilizar a coluna, eles conseguem entrar em reabilitação mais rápido. Então, o paciente que opera, mesmo que ele não tenha um potencial de recuperação neurológica, não vai voltar a mexer as pernas, não vai voltar a mexer os braços, né? Se ele opera, ele consegue entrar em fisioterapia mais rápido, ele consegue mudar o decúbito mais rápido. Então, as complicações que vão surgir desse paciente, escara, pneumonia, essas coisas todas, elas tendem a ser menores, entendeu? Então, também melhora a sobrevivência desses pacientes. É interessante. Mas sabe que eu tô escutando vocês dois, porque hoje o episódio, assim, né, vocês vão falar muito mais do que eu, mas eu vou aproveitar pra, né, perguntar coisas aleatórias. Eu acho que, assim, pro público em geral, eu acho que é importante ter essa noção, assim, porque as pessoas não sabem o que é medula, né? Eles não têm a menor ideia do que é medula. A gente cria essa imagem, assim, medula, é um negócio no meio das vértebras, assim. Acho que é importante a gente explicar. Eu gostei que o Douglas falou antes da avenida. Ficou muito legal. Ficou muito boa. Pega uma estrada ali, pega a BR-116 e, de repente, caiu alguma coisa e tá tudo parado. É mais ou menos isso, né? A gente lesiona, dali para baixo, não consegue passar mais nada. Agora,
Por exemplo, porque daí isso que vocês estavam falando, né? Tem ali a medula, bateu, eu comprimi. O que é essa descompressão, assim? Aonde que tá? O que eu faço com isso? Até para as pessoas entenderem, assim, mais visualmente. A medula, né, ela é o grande caminho da sensibilidade do que a gente sente no corpo e do que a gente mexe. Então, quando a gente pensa em mexer o braço, esse estímulo da vontade de mexer o braço, ele desce pela medula. Então, a medula é um grande trânsito, sobe e desce impulsos, né? E ela está dentro dentro da coluna, né, numa situação protegida, ela fica dentro de ossos dentro da coluna, só que esses ossos, dependendo do tipo de impacto, eles acabam esmagando a medula. Eles têm que ter uma certa mobilidade, e essa mobilidade em excesso pode quebrar ou deslocar a coluna e acaba esmagando a medula, né? Então é isso que acontece, que a gente chama de traumatismo raquimedular, né? E o que é a descompressão? Conforme eu falei, muitas dessas células que estão passando ali, né, elas têm o potencial de recuperação. Elas não estão lesionadas todas. Assim, não, tem situações que está arrebentada a medula, não temos o que fazer, né? Mas tem muitas dessas células que têm o potencial de recuperação. E é essas que a gente tem que correr atrás, né? A medicina, infelizmente, hoje não tem nenhuma cirurgia ou nenhum tratamento, nenhuma droga que consiga emendar essas células rebentadas. Mas aquelas sobreviventes que estão, digamos assim, fazendo uma brincadeira, que estão meio do lado, que estão passando ali pelo cantinho, entendeu? Que tem um potencial de recuperação, aí vale a pena descomprimir. O que é? Os ossos da coluna, elas estão esmagando a medula, né, de alguma maneira, né? Então são as fraturas, deslocamentos da coluna. E o que a gente faz? A gente retira esses ossos, né? Coloca em geral alguns parafusos ali para fixar a coluna, para ela voltar para o lugar, né? E dessa maneira essas células elas conseguem um alívio, elas diminuem a pressão e elas têm mais um potencial de recuperação. Entende? Então elas têm mais... E essa recuperação também é variada, a gente nunca sabe, né? Então a gente corre todas as vezes que é possível, a gente corre, faz a cirurgia e espera, porque uns pacientes vão melhorar e outros não vão melhorar. Entendeu? Não tem o potencial. Claro que também isso eu estou falando do ponto de vista cirúrgico, né? Mas existem medicamentos consagrados, entende? Que a gente consegue ajudar o paciente, né? Quer ver uma coisa, Manuela, assim, que a gente que vem desse entendimento, né? Chega um paciente lá no hospital, né? Então chegava um paciente lá no Cristo há 20 anos atrás, né? Infartando, com dor no peito, era uma correria danada, e chama o cardio, vamos transferir, vamos resolver, ninguém parava enquanto não resolvia aquele paciente, porque a população da saúde, enfermeiro, médico, entendia que aquilo é uma urgência. Qualquer leigo sabe que uma dor no peito tem que correr para o hospital, né? E chegava o cara com a coluna quebrada, sem mexer as pernas, e não se dava aquela tensão, aquela velocidade que se deveria dar para aquele paciente, né? Porque ele está estável, não vai morrer a princípio daquilo, só vai ficar paralítico, né? E aí o que aconteceu? Uma mudança de postura do mundo inteiro, né? De descomprimir, de colocar no lugar e ver se ajuda, né? Paralelo a isso, também a gente tem um entendimento que algumas medidas, tá, ajudam muito essa recuperação da medula, né? Por exemplo, combater a hipotensão, que quando a gente bate com a coluna, a gente fica com a pressão baixa, entendeu? A pressão baixa por vários motivos, né? Então o paciente, além de ter um trauma secundário, ter um trauma de tórax, um sangramento externo, alguma coisa, a hipotensão, a pressão baixa, ela é danosa para essas células que a gente está querendo recuperar, entende? Então, combater a hipotensão, né? Deixar então esses pacientes, a gente tem um protocolo, deixa eles com uma pressão mais alta, entendeu? Para que de alguma maneira o sangue chegue nessas células que têm o potencial de sobrevivência. O que mais gera traumatismo raquimedular? Porque eu, na minha santa ignorância, eu fico pensando assim, acidente, né? Acidente de carro, acidente... Mas eu não sei o que mais que vocês veem, assim. Mergulho. Não, agora vou contar uma coisa para vocês. Eu sabia que tu ia me perguntar isso, né? Eu sabia que estava para gravar. Aí eu pergunto, o que eu vou responder, né? Eu vou responder, tá, o seguinte, a nossa sociedade, tá, nossa sociedade como um todo atual, tá? Primeiro, é uma sociedade violenta e é uma sociedade que ela... não percebe o perigo,
entendeu? A gente não percebe. Quando eu vinha para cá, eu estava na estrada, na 116, tá? E estava caminhando um senhor ali pela estrada. A 116, quem conhece ali, tem o Transurb, tá? Tu só entra em Canoas e tu só vai sair lá em Porto Alegre. Então ele vai caminhar quilômetros, não tem onde sair ali, porque é murado, entendeu? É óbvio que aquele senhor, infelizmente, está correndo um grande risco de acidente e ele está no grupo que pode quebrar a coluna. Né? Então a gente vê assim, que a nossa sociedade não tem uma atenção especial ao traumatismo raquimedular. A gente tem uma atenção ao câncer de próstata, ao câncer de mama, à depressão, setembro cinza, agora teve não tem, de janeiro a dezembro tem um mês agora. Mas não tem nada do trauma, da prevenção do trauma. E a gente acredita, e aí a gente fica com uma ideia que o trauma, o trauma em geral, né, é uma coisa fortuita, é uma coisa, sorte e azar. Sim. Né? Então, quer ver uma coisa? Ó, quer ver? A gente pega aqui, ó, motoqueiro, tá? Todo dia entra um motoqueiro quebrado. Uns menos, mas vai entrar um quebradão lá, que vai internar, tá? E toda semana esse quebradão vai estar com uma lesão medular. Tá? Por quê? Porque ele é um entregador, ele corre na moto, a gente já se acostumou com isso, vê eles cortando, subindo a calçada, indo na contramão, atravessando no vermelho e tudo, e esse é o nosso cliente, é o cara que acaba batendo, está de capacete, pesa mais no pescoço e ele acaba machucando. Quer ver outra coisa que é super comum para quem faz plantão lá, né? Chuva. Né? Sim, choveu. O telhado vai pingar. O telhado vai pingar. E aí, o que a pessoa pega? Pô, vou subir no telhado. Né? Chovendo no telhado, né? É só parar e pensar, é o pior momento para subir no telhado. Mas se for o vozinho, então, aí sim que vai subir no telhado, né? É uma coisa impressionante. Eu tenho 88 anos, eu vou consertar o telhado hoje chovendo. Chovendo, e a gente não tem essa, assim, outra segurança do trabalho. A gente não está atento a isso. Se a gente começa a se atentar, a gente se acostumou, né? O que acontece? Tu vai olhar aqui na rua, tem o cara pintando em cima de uma escada, ele não tem um cinto de segurança, ele está num andaime sem nenhuma proteção. A gente a gente se acostumou a ver isso aí, né? E é o nosso cliente em potencial, né? É um homem jovem e depois um homem velho. Né, que é os que quebram a coluna. Que é o teimoso. Não, é o teimoso, é o teimoso. Os dois teimosos. Eu achava que era muito mais, assim, tava pensando, né? Nem achei que era por moto, eu achava que era mais carro mesmo, mas não, carro, né? Não, mas não, carro tem muito carro, e aí a gente vê duas coisas, assim, que é o que a gente vê, né? A falta do cinto de segurança, né, que tem, e a imprudência, né? Então, quem anda direitinho, é raro o cara tem lesões, assim, que um azar, o cara foi atravessar a rua, um outro não viu, coisa e tal, mas a grande maioria tem envolvido algum grau de imprudência. Tem aqueles vozinhos também que já tem uma estenose de canal, né? Já tem uma condição prévia, e aí qualquer batidinha entra na estatística. Não, mas o que é que ela está falando? Como tu é neurologista, né? Isso, vou deixar claro, vocês me expliquem, né? A gente vai ficando velho, tá? Sabe que essa lesão do paciente que tem estenose cervical, né? Que é a mielopatia traumática, né? É a mais comum de todas. É a mais comum de todas. Todo mundo acha que é quebrar a coluna, não é. Né? O que é? É o paciente acima de 70 anos que ficou velha, a coluna ficou velha, né? E ela acaba esmagando a medula, tá? Só que o paciente é assintomático, ele vive bem com aquilo. Tá ali, tranquilo. Tá ali tranquilo, né? Tá. Tem a sua artrosezinha na coluna, tudo, e a medula tá lá se virando, tá bem, né? Só que daí ele tem um trauma leve, uma bobagem, às vezes, cai em casa, bate com a cabeça numa prateleira, numa coisa assim. Coisinha simples, assim. E aí ele faz uma lesão medular. Entendeu? Sim, porque já está tudo ali meio frágil. Tudo frágil. E esse é o mais comum. Esses são os que eu atendo, porque como eu não trabalho no hospital de trauma, esses acabam indo para mim também, são os que eu eles vejo. Eles vêm. Aí o que é? Só que são lesões, tá? Graves, claro, mas menos graves que uma lesão completa. Então, eles têm lesões parciais. Então, eles conseguem mexer as pernas, entendeu? Não conseguem mexer os braços. Então, eles têm lesões assim. E essa lesão também, né? Ela tem um potencial de recuperação melhor que as outras, entendeu? Ela acaba melhorando mais, né? É claro que daí a medicina aí não é nós, não é Porto Alegre, né? A gente não sabe o que fazer com esses pacientes, entendeu? Vamos operar todo mundo que tem estenose de canal, vamos operar os que bateram a cabeça e ficaram paralíticos, a gente não sabe, a medicina não sabe o que fazer com eles, né? E então, claro, tem um protocolo e tudo, a gente tenta
trazer para ele a melhor evidência, né, que é operar, às vezes não é o caso de operar, né? E esses pacientes, em geral, têm uma boa recuperação, com algum grau de sequela menor, assim, né? Diferente dos outros ali, né? A gente acaba também não falando tanto desses, porque não é tão impactante, assim, Claro, não gera uma fica, mudança tão grande na vida, recupera bem. Não, Carol, olha só, vou te contar uma aqui, vou te confessar uma coisa. Uma pessoa da minha família, tá? Uns anos atrás, tinha um grau de demência, entendeu? E aí ele caiu um tombo, tá? Caiu um tombo, bobo em casa, nem me lembro o que é, tropeçou, caiu porque já tinha dificuldade locomotora, né? E aí foi para a cama, né? Levaram para a cama aquele negócio e não conseguiu mais sair da cama, né? E a família, né? A família ali, né? Achou que ele estava com algum problema psicológico, que ele não queria sair da cama, de birra, que não encostava, tarará, né? E aí alguém ligou para mim lá, André, vem dar uma olhada aqui, né? Ele estava tetraparético, ele teve uma lesão cervical, teve que ser operado. E aí Imagina que loucura. É esse caso. É esse cara, exatamente. Ele bateu, pessoa ele não conseguia, não é que ele não conseguia, ele não queria sair da cama, ele não conseguia sair da cama, né? Acabou tendo que ser operado e tudo, mas deu tudo certo, foi tudo Ficou bem. bem. Né? Porque daí a gente não pensa, né, tanto assim, deve ter traumatizado. Tu pensa, um trauma bobo, não deve ter acontecido nada, né, realmente. E me diga uma coisa, olha só, porque daí tem todo o esquema, né? Bateu, aconteceu alguma coisa, o que eu faço? Porque todo mundo fala, a única coisa, não tem o mês ainda do traumatismo, mas tem lá bem escrito, não mexam no paciente. Por que tem essa história do não mexam no paciente? O que acontece? Não, assim, sempre que a gente tem qualquer traumatismo, né? Quanto mais energia for esse trauma, mais potencial de ter lesões, outras lesões, né? E qual é a preocupação, né? É o movimento inadvertido, né? Agravar uma lesão subjacente que ele tem, né? O Rubens Paiva, o escritor do Feliz Ano Velho, ele foi dar um mergulho na praia, né? Bateu e aí não conseguia sair do mar, aquela coisa, até que quase se afogou, tiraram ele do mar e o que se fez naquele momento? Tentou botar ele a caminhar, né? E ele fala, numa das tantas entrevistas que ele deu, que ele acha que aquilo ali, que os amigos dele, sem saber, né, acabaram agravando uma lesão prévia que ele já tinha. Então, a melhor coisa nesses casos, Manuela, assim, claro, tirar a pessoa do risco, né, que ele está, às vezes está... Sim, vai se afogar ali, tira no meio da rua, sei lá, alguma coisa assim. Tira, põe ele, alinha a cabeça, o pescoço, deixa alinhado e chama socorro, entendeu? Deixa ele assim, né? Chama socorro. Aí, se na cidade aqui a gente tem uma boa cobertura do SAMU, ele vem rápido e tudo, né? E aí o SAMU vai saber o que fazer, né? Mas não agravar a lesão potencial que esse paciente possa ter, né? E esse prognóstico está sendo construído já nesse momento do primeiro atendimento. Exatamente. O atendimento ali inicial, ele ajuda, né? Claro que, assim, isso é bom também, porque isso está mudando, né? Porque esse nosso conceito de segurança em geral, mas esse conceito de não mexe, né? O que se fazia? Como eu estou ficando velho, né? Eu atropelava alguém, botava num fuquinho, e corria para o hospital. Né? Hoje, como o SAMU ele chega rápido nesse tipo de situação, né? Então o pessoal já está acostumado a deixar quieto ali, não mexe, coisa e tal, põe ali, né? Claro que aí não dá para a gente dar orientações muito específicas, porque às vezes o cara está de capacete, às vezes está numa posição ali, como é que vira, como é que não vira, mas eu acho que de maneira geral, assim, se tu tirar ele de uma situação de risco eventual que ele tem e alinhar o pescoço, tu já está fazendo um bom negócio ali. Não piorando já está bom. Não tão piorando já está bom. Não piorando está ótimo. Sabe que tu falou ali do SARA, né? Eu tive um período que eu passei na reabilitação também. Eu fiquei 6 meses no hospital de reabilitação. E eu fui para esse hospital porque eu comecei a notar que aquele período, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, eu estava contando para o Sekine do período que eu estava em Sion, que é uma cidade que tinha muito acidente de esqui. Então tinha muito TRM, muito TRM mesmo. A gente pensa assim que o esqui vai dar muito TCE, né? Então, gente, era só TRM, assim, era incrível. E eu comecei a notar, naquela época, que os pacientes melhoravam muito, sabe? Eu achei desproporcional, assim, o quanto eles melhoravam. E eu olhava para o tratamento neurocirúrgico e eu não via onde,
sabe? Eu não conseguia entender. A técnica era a mesma. A técnica era a mesma, os procedimentos eram os mesmos, assim, tudo igual. Claro, lá tem muita tecnologia, aquela coisa toda, mas a base do tratamento era igual para todo mundo. Mas qual que era o pulo do gato? O serviço de reabilitação, ele começa na fase aguda, né? 2 dias ali, mais ou menos, já tem uma equipe inteira de reabilitação aguda. E esse paciente, quando acaba o período hospitalar, ele não vai para casa. Ele vai para o hospital de reabilitação crônica. E isso que lá ele fica. Muito legal, é incrível, né? Aí a reabilitação intensiva, né, de todas as equipes. E esse paciente só sai desse hospital reintegrado à sociedade. Então, não é só o problema médico, né? Ele tem um problema social resolvido dele. Desde a casa dele, né, sei lá, se ele voltou de cadeira de rodas, se a cadeira passa na porta, se ele tem escada para subir, se ele vai ter condições de pegar o transporte público, se ele vai ter condição de usar o telefone, sabe? Isso era muito fantástico. E todo esse mindset, toda essa forma de pensar, assim, de ter o acolhimento familiar, de explicar para o paciente o que ele ia ter condição ou não, deixava o paciente também mais fortalecido mesmo para enfrentar aquele período de reabilitação, que é longo, né? É longo, não é a gente não está falando de dias aqui, a gente está falando de meses de reabilitação. Então, eu acho super legal, eu fiquei super contente que tu trouxe isso aí logo no início da nossa conversa, porque, cara, isso faz toda a diferença. Não, sem dúvida. E faz diferença até na mortalidade, entendeu? Essa é uma falha que nós aqui de Porto Alegre, a gente não tem. Então, o que acontece? O paciente vai operado e tudo, e aí termina o tempo de internação dele, dure o tempo que durar, te vira, tem que marcar fisioterapia, tem que... Como é que o cara vai sair de casa com um déficit motor, que ele vai ir numa clínica e a clínica vai marcar fisioterapia 2 vezes por semana, entendeu? É um paciente que precisa... Então, o que acontece? O recurso acaba não chegando para ele. Não tem e não chega. Né? Então, claro que isso se reflete no prognóstico do paciente, né? E a outra coisa que tu falou, cara, é muito importante, é a cabeça do paciente, é a cabeça, né? Então, o paciente, ele tem uma perda, né? Ninguém está preparado para não caminhar mais, né? A gente não trabalha com essa possibilidade. Tem planos de jogar futebol no final de semana, de ir no mercado amanhã, de levar o filho no colégio, e daqui a um pouco a tua vida mudou. Né? Tu não consegue mais dirigir, tu não consegue mais subir escada, tu não consegue... Então, isso aí, a tendência desse paciente é ele ir para casa e se apagar. Tem que ter uma resiliência grande para encarar a fisioterapia. Claro, e se ele não tem recursos financeiros, entendeu? O recurso social nosso é limitado. Não é para todo mundo, entendeu? Não, e mesmo assim eu fico pensando, né? Se tu parar para pensar aqui, né, Porto Alegre, a gente não tem um grande centro de reabilitação como assim, eu vou encaminhar esse paciente para ele ficar lá tendo a reabilitação 5 vezes na... Encerrou, não tem outro 5 vezes na semana vai ficar. Então isso é triste, né? Porque esses pacientes poderiam estar fazendo fisioterapia de manhã, de tarde, fazendo toda a parte. Exatamente. Não tem, né? Não Exatamente. tem. Então, isso falta aqui em Porto Alegre, falta e claro, e aí agrava esse problema social que tu comentaste no começo, né? Tem um paciente que não produziu economicamente para o país e ele ainda está gastando dinheiro do Estado e da própria família, sem falar no sofrimento de todo familiar. mundo. Vira uma doença da família. Exato. Geralmente, pega ali, um homem jovem, daqui a pouco é o provedor daquela família, a família toda se desestrutura, como que vai pagar esse tratamento, como que vai se gerenciar? E se não tem fisioterapia, imagina psicoterapia para acompanhar esse paciente, porque ele tem que lidar, né, com o luto. Imagina tu lidar com um luto desses, né? Tem muita coisa para ser feito. Entendeu? Muita coisa. E o que a gente vê aí no dia a dia são medidas isoladas, entendeu? Então, é um hospital tentando operar mais rápido, é uma equipe tentando colocar ele mais rápido no hospital, entendeu? E a fisioterapia também são coisas isoladas, entende? Não, é alguém que está fazendo doutorado, aí está fazendo um estudo, e depois termina, aquele paciente fica sem assistência, né? Então, realmente é um problema social grave, entendeu? Que a gente tem aqui, né? E tanto que não é só nós, assim, o mundo inteiro está atrás de uma solução para isso, né? De remédio, uma cirurgia, alguma droga, algum tratamento, né? Porque é muito pesado isso para a sociedade e para a pessoa, né? Então, E sabe, tem outra coisa, que é o acesso aos exames também. Porque esses pacientes fazem um TRM, vão para o hospital, quando muito tem uma tomografia para conseguir uma ressonância, que é um exame que
é o que precisa, né, para definir um tratamento cirúrgico adequado. Então, pensando assim na ressonância, assim, tem algum achado ali que possa predizer melhor prognóstico, pior prognóstico? Qual que é o impacto assim, do exame para a gente decidir o tratamento desse paciente? Assim, ó, o exame ele é fundamental, né? Tanto a tomografia como a ressonância, né? Primeiro, para planejamento cirúrgico, né? Então, saber assim, o que está quebrado, o que eu vou juntar, o que eu vou emendar, onde é que eu vou colocar o parafuso, né? E a ressonância hoje, ela traz mais informações, entende? Se eu tenho outras lesões que a tomografia não me mostrou, tá? Se eu tenho um disco apertando a medula que a tomografia não mostra, né? Não mostra. Se eu tenho uma lesão ligamentar que a tomografia não mostra, entendeu? Então, eu olho, o que é isso? Né? Então, o paciente que ele tem uma lesão, às vezes não tem lesão medular, né? Aí tu olha a tomografia mostra essencialmente o osso. Se não tem um grande deslocamento, né? A gente olha ali, não, tá normal, pode ir para casa, né? Só que aí tu faz uma ressonância nesses pacientes, né, e ele tem lesão ligamentar. Ligamento é aquelas estruturas, aquela que liga uma vértebra na outra. Então, as vértebras estão desconectadas, mas estão numa posição boa. Né? Então, esse é o paciente de maior risco. Sim, né? São qualquer as lesões, coisa... Ele vai amarrar o sapato e vai quebrar a coluna, ele vai comprimir a medula. Né? Então, a ressonância traz essa informação. Né? Então, hoje a gente não opera sem ressonância, porque ela é muito raro, a gente tem que operar. Né? Lá no Cristo, a gente tem ressonância 24 horas disponível. Né? O que a gente fez? A gente tem um protocolo já muito antigo, que a gente chama de compressão medular, tá? Que é uma aquisição única em sagital T2, né? Que a gente vê essas informações ali. Então, a gente rápido. Uma ressonância demora ali 40 minutos, 50 minutos normal, assim, da coluna de um segmento, né? Com esse protocolo, a gente faz uma ressonância em 10 minutos. Então, é o trabalho dele entrar na máquina e sair... Captar a imagem e sair. Está resolvido. Não é a melhor imagem, mas ela resolve tudo naquele momento, entendeu? Sim, então, o que precisa para fazer alguma coisa mais rápido. Exatamente. Então, a ressonância ela é fundamental, claro. Às vezes tem paciente que por um motivo não pode fazer, tem uma tração na perna, tem que operar, tem que chamar o traumático, tirar a tração, entende? Por algum motivo, porque quem tem metal no corpo, em geral, não pode fazer uma ressonância, né? E aí a gente acaba descobrindo na hora lá, né? Tem algum equipamento, alguma coisa, aí a gente... Sim, adapta, mas são casos isolados, né? Não é a regra. Não é o fundamental. Mas aí tu vê como precisa dinheiro, né? Quem é que tem ressonância de urgência 24 horas aqui em Porto Alegre ou na Sim, e mais toda outra equipe, né? Porque, que nem tu disse, tem outros, eles têm um trauma, que é o trauma medular, mas às vezes eles têm outros traumas, né? Então tem um monte de equipe politraumatizado. E aí faz pneumonia. Eu estava lendo, inclusive, da questão pulmonar, né? Que às vezes eles começam a ter dificuldade para respirar. Então, imagina, tem que ter uma equipe de UTI, uma equipe de trauma, uma equipe de neurocirurgia, Infelizmente, é um paciente que dá muito trabalho, ele demanda muito, entendeu? São internações em UTI prolongadas, como tu falou, o paciente ele tem uma lesão cervical, né? Então ele tem dificuldade para respirar. Acho que isso a gente pode explicar também. Qual que é a diferença? Porque o público que está nos escutando tem um público leigo. Sim. Qual é a diferença de uma lesão cervical, torácica e lombar? O que isso impacta, assim, efetivamente? E aonde que é a cervical, torácica e lombar, né? Vamos toda calma. O pessoal da produção calma, né, pessoal? Tipo assim, o que é cervical, torácica? A grande maioria das lesões, assim, que a gente se preocupa são as cervicais, tá? Então, quanto mais a medula, então, ela vai descendo, esse corredor que tem de estímulos, aí ele vai descendo e vai saindo os nervos para os braços, para o abdômen, para o tórax e para as pernas, né? Então, se eu pego uma lesão cervical, que é essa parte do pescoço aqui, né, conforme o nível dela, eu vou perder os braços e as pernas, vou perder a sensibilidade, a força, vou ficar tetraplégico, dali para baixo, né? Se eu tenho uma lesão torácica, por exemplo, né, eu vou perder a sensibilidade e a força abaixo daquela lesão, né? E na lombar a mesma coisa, né? Só que a lombar ela tem uma peculiaridade. A gente tem muita lesão óssea lombar, a gente quebra muito a coluna lombar porque é uma coluna móvel, né? Então quando é móvel, né, que é a cervical e a lombar, é mais fácil de quebrar, né? E a lombar, só que lá não tem medula. Né? Lá tem só nervos, né? Então raramente o paciente faz uma lesão lombar, né,
com uma lesão medular. Então, é muito específica, tem espaço ali. Então, no máximo, ele vai apertar um nervo, né, que é uma situação contornável. Assim, mesmo que esteja um problema grave, não dá para contornar. Agora, a da cervical e a torácica, não, aí pega a medula em cheio mesmo, né? E a coluna torácica, ela não é muito comum ter lesões medulares ali, porque ela não é uma coluna móvel, né? A coluna torácica, ela se movimenta muito pouco, né? Já a coluna cervical, não, né? Ela se movimenta muito e ela fica propensa, fica vulnerável às acelerações, acelerações, impactos, e acaba sendo a mais lesionada e a mais grave também, né? O TRM impacta tanto na vida do paciente que outros órgãos também são afetados, né? Como a urina, a bexiga é afetada, impotência sexual é muito comum. Então, tem várias outras alterações que a gente acaba, às vezes, nem falando, né? Claro, nem lembrando. Fica um monte, né? O paciente fica muito não consegue na força, evacuar, né? daí tu tem que fazer... Imagina, porque isso a gente realmente não fala, né? A gente fica falando, tá tetraplégico, etc. Mas, pô, para ventilar... Para respirar, eu falei ventilar, né? Mas, enfim, para respirar, a gente precisa da musculatura. O diafragma está ali. Então, se eu lesiono parte da medula, não tenho nervo para conduzir. Mandar assim, ó, por favor, diafragma, dispare. Então, a gente não ventila. A bexiga não comprime para a gente eliminar o xixi. Não consegue evacuar. E é ruim, né? Tu pegar, assim, por exemplo, um paciente jovem e alguém ter que limpar, fazer força para tentar tirar as fezes. Então, é uma coisa assim, imaginem essa cena, né? Então, a gente fala muito pouco sobre isso e é super importante, impacta muito a qualidade de vida. Eu tenho uma paciente, né, que é uma das mais antigas que eu tenho, né? Eu não fiz a primeira cirurgia dela, as primeiras cirurgias, né? Mas como é que foi a história? Ela tinha 17 anos, tá? Agora ela tem quase 50. Tá? E ela estava saindo da balada de madrugada, como todos nós já fizemos, entendeu? Estava voltando para casa e numa esquina ali da Ipiranga, né? O sinal estava aberto para o carro, né? Eles estavam em 5 no carro e uma caminhonete bateu na porta, né? Um trauma lateral, né? Aí todo mundo desceu meio tonto, desceram todos do carro, menos ela. Ela ficou dentro do carro, né? Aí foram ver, não desce, eu não consigo me mexer. Né? Ela fez uma lesão grave, medular, foi operada, nunca recuperou nada, né? E por que ela está viva ainda, essa menina, né? Porque a mãe dela tem um cuidado especial com ela, entende? A mãe dela viveu para cuidar da filha, entende? Então ela não tem sensibilidade na pele, né? Então não sente nada, né? Do pescoço para baixo. E ela não tem, é normal esses pacientes fazerem escaras, né? Porque eles ficam deitados muito sobre a pele, como eles não sentem nada, a pele necrosa, falta sangue naquele segmento, necrosa, né? Então é muito comum ter escaras em pontas ósseas, né? Em superfícies ósseas, né? Ela não tem nada. Olha, não tem nada. Faz sondagem 3 vezes por dia, a mãe faz. Risco de infecção urinária altíssimo. Frequente. Claro que agora ela já tem complicações outras, pulmonares, ela já fez, ela tem, a coluna dela faz o que a gente chama de escoliose neurodegenerativa, ela começa a entortar, porque não tem músculo para segurar, e ela tem infecções respiratórias de repetição, então tem um aporte muito grande para manter ela viva, né? Por que ela está viva? Por força dela, claro, né? E principalmente também por força da mãe. Cuidado, né? Outro dia a mãe foi lá e me procurou, doutor, o que vai ser da minha... Não sabemos, nós temos que continuar fazendo, não pode parar agora, entendeu? Não tem o que fazer. E aí que é engraçado também, nesse caso, assim, que é um exemplo para nós. No começo, a mãe me contou uma vez, tá? Os colegas de turma, todos iam na casa dela. Na primeira semana eram tinha 50 colegas na casa, colega da catequese, do aula, do não sei o que, estavam lá. No primeiro mês, depois já era mais só 10. Né? No final do primeiro ano era 1. Agora, passado 30 anos ou mais, entendeu? Não tem mais ninguém. Não tem, as pessoas têm as suas vidas, funcionam e tudo, então é complicado, né? Daí, claro, ficou a família cuidando dela. Esse é o caminho, né? Eles acabam se fechando muito, assim, né? E tem, André, tem uma, assim, alguma coisa que eu veja, que eu saiba, assim, de fator que eu sei que vai dar maior gravidade ou que vai dar um pior prognóstico além
da lesão em si? Por exemplo, assim, o paciente ser mais velho, ser mais jovem, ele ser tabagista, ele não ser tabagista. Tem. O que tem de fator assim, que em impacta geral, mais? Assim, quanto mais comorbidades, mais difícil é a recuperação. Tá? Então, o paciente jovem, né, no trauma, tanto de crânio como trauma raquimedular, ele tem mais potencial de sobrevivência e de recuperação. Tá? O velho é mais difícil, né, de melhorar, né? Então o velho, uma lesão cervical alta, ele geralmente é fatal, ele não consegue sobreviver, né? Claro que outras coisas, assim, por exemplo, obesidade, né? Então o paciente obeso com trauma, ele tem uma evolução justamente por isso, que a Carol colocou, a reabilitação é mais difícil. Tu movimentar um paciente com 60 quilos é diferente de um 160, né? Então, e aí a própria condição médica dele, entendeu? Dificulta tudo mais durante a internação. Mas também agora quer ver uma coisa, tem essa menina que ficou, mas eu tenho um outro exemplo de uma que eu estava na residência e depois eu tratei a irmã dela, então eu tive notícia dela, apesar de não ter sido a médica, só atendido no hospital, isso 90 e qualquer coisa aí, 80 e qualquer coisa, né? Mas esse foi o exemplo, tá, do melhor evolução que eu já vi do traumatismo raquimedular. Ela estava voltando da praia, num verão desses, num janeiro desses lá, né, na Estrada do Mar, e todo mundo aqui sabe que a Estrada do Mar tem um problema que é os aquaplano, ela junta água, e tu passa ali, tu perde o controle e o carro capota. Aconteceu com ela e com o namorado, né? O namorado desceu, né? Ela não desceu, SAMU, tal, na época, recolhe, né? E ela foi para a Santa Casa, foi operada, teve uma lesão cervical, né? Mas essa menina, na época tinha também uns 17 anos, alguma coisa, ela teve uma capacidade que só vi com ela, sabe? Assim, em 2, 3 dias ela entendeu o que tinha acontecido com ela, ela já, vou ficar tetraplégica, vou mexer parcialmente com as mãos e já na mesma hora já começou a adaptar a vida e vamos olha só. Aí a irmã dela, né, que aqui me mantinha informado na época desses, eu era amigo da família, né, me contava dela. Então assim, um mês ali ela estava indo para balada com as amigas, ela não se abateu, as amigas botavam ela num carro, davam um jeito, levavam cadeira de roda, ela saía, que legal, teve namorado, aí começou a trabalhar com questão de telefone, fazer isso, depois informática, que é o que ela podia fazer. Se adaptou ali. Se adaptou, assim, mas ela, entende, a fase de luto dela foi muito curta. Ela já se adaptou à nova vida, viu? Minha vida mudou, eu não posso parar. Uau. Entendeu? E seguiu. Né? Seguiu adiante. Né? Não é o comum, não é o comum. O paciente geralmente ele tende a se entregar, faz o luto, mais assim, é complicado essa fase, né, da falou que ela teve um namorado. Vou pular um pouquinho, então. Esses pacientes podem ter filhos? Podem. Tá? É um risco grande, mas podem. Tá? Por quê? Porque a mulher, independe da questão neurológica dela, né, ter filhos. Né? Ela tem que ter relação sexual, óbvio, né? Só que é uma gestação de alto risco, porque ela não vai sentir, se ela tiver uma dor, alguma coisa, ela não vai sentir nada ali, não vai sentir o bebê se mexendo, tem que ter um cuidado muito grande. E a outra coisa também, o homem também pode ter filho, né? Porque a ereção no homem, né, ela é um reflexo. Então, muitos desses pacientes, dependendo onde tu toca ele tem a ereção, né? E isso é possível manter relação sexual. É claro que muitas vezes, na verdade, ele não sente, né, que está tendo, mas propicia ter relação sexual e ele tem o potencial, né, de engravidar sua companheira, tudo. Então dá para ter filho, Sabe o filme Os Intocáveis? Sim. Tu tem a parte lá que o cara, esqueci o nome dele, Philip, que ele fica excitado com a orelha. Que é a única parte que ele sente. Ele tem, mas uma coisa mas legal, sabe, né? que isso até era bom, porque não, eu acho que tem que falar, as pessoas não sabem. Mas é por isso que eu puxei, porque essas coisas assim que ninguém fala é o que as pessoas querem entender. Ninguém fala com elas. Pode ficar grávida, pode fazer tudo. E também dá pra coletar esperma também, em último caso. Não teve ereção, dá pra coletar. Fazer. Viu? Ó, funciona. E André, vamos gerar polêmica. Olha só, porque agora teve todo o rebuliço da polilaminina, né? Então, queria entender um pouquinho, porque, claro, eu fui estudar, eu fui ler. Acho que a maioria das pessoas que foi ler talvez tenha se deparado com
muito menos informações do que a gente esperava, né? Então, quando veio o boom, assim, eu pensei, bom, é alguma coisa bem estruturada, já está bem estudada, bem organizada, pelo menos era essa minha ideia inicial, até que eu fui ver e, bom, não tinha quase nada, né? Então, o que é e o que a gente sabe? Não, Manuela, assim, ó, o mundo inteiro, há décadas, tá? Em especial os Estados Unidos e países europeus gastam muito dinheiro em pesquisa, tá? E pesquisa do traumatismo raquimedular. Por todo o envolvimento econômico, face também a gravidade e tudo mais, né? E isso a polinamenina é mais um desses remédios, tá? É uma droga na tentativa de abrandar a lesão na medula. Né? Então, o mundo inteiro quer esse remédio. Tá? E aqui no Brasil aconteceu dessa pesquisadora, entendeu? Desenvolver uma molécula que é uma proteína, tá? Que é uma substância, tá? Com o potencial de regeneração neurológica. Né? Então, e ela pesquisa isso já há algum tempo. Né? A ideia dela, tá? A ideia é muito boa. Tá? A ideia ela é boa. Né? Então, ela é uma proteína que a gente produz, tá? Ela conseguiu sintetizar isso em laboratório, descobriu que se colocar ela em meio ácido, ela se polimeriza, ou seja, a proteína uma vai colando na outra, que nem um Lego, entendeu? Então vão se colando, o Lego vai se colando aquilo, e aquilo ajuda a fazer uma ponte temporária para os neurônios crescer. Então a ideia é brilhante. É brilhante, entende? Então o neurônio, quando a gente machuca a medula, a gente lesiona a medula, ele não consegue crescer de uma ponta para outra, ele não tem contato, assim, não tem contato, né? Ele precisa de algumas coisas para crescer, e uma delas é uma estrutura transitória para que ele possa encontrar o caminho dele, né? E aí ela testou essa substância em ratos, tá? Em nervos periféricos de ratos, e teve uma boa resposta, entendeu? Os ratos melhoraram. Né, que animou ela, isso eu estou imaginando, né, a fazer essa mesma pesquisa em humanos. Né? Quando a gente faz uma pesquisa, vocês sabem, mas assim, a gente primeiro testa ela em animais inferiores, em geral ratos, né, para ver se eles funcionam mesmo, se aquela droga funciona em rato, né, para daí a gente passar para os humanos, para ver se funciona em humanos. Né? E o que aconteceu com essa polinamenina que gerou polêmica, que nem tu falou, né? A ideia é boa, mas a execução não está sendo boa. A gente que trabalha com medicina, aí, com ciência, né, tem todo um ritual para liberar uma droga. A gente não pega testa num rato e amanhã está aplicando em gente. Né? Tem que ver se funciona em gente, se não tem toxicidade, se aquilo não vai fazer mal, não vai agravar, não vai dar alguma complicação. Então, tem todo um ritual que a gente chama, que são os estudos médicos, né? Que começam devagarinho e vão até grandes populações para ver se funciona. Né? E o que aconteceu nisso? A partir dessa ideia, se divulgou que aquilo tinha um potencial de curar a lesão medular. Né? Toda a mídia e toda a população começou a torcer. Pô, uma pesquisadora brasileira, nós aqui escanteado do canto do mundo, do ponto de ciência, né? Daqui a um pouco descobre uma coisa que a humanidade inteira não estava procurando, né? E parece que dá certo. Pô, é o melhor do mundo, então eu vou torcer para que ela quer, vou torcer. Só que quem é da ciência sabe que não foram feitos estudos suficientes para liberar essa droga para ser usada em todo mundo. Né? Então, o que a gente está vendo hoje, assim, que está na mídia aí, né? Pessoas usando isso sob ordem judicial. Né? Então, a pessoa tem uma lesão medular, ela vê essas notícias, eu quero usar em mim também, eu não quero ficar paralítico, entendeu? Quero ficar paraplégico. E aí o juiz, né, sem entender de ciência, achando que aquilo é uma coisa positiva, né, ele dá lá um canetaço, uma ordem, nesse caso especial, único, faça essa droga. Né? E aí o laboratório lá libera a droga e é feita na pessoa, na tentativa desesperada de reverter uma situação que é potencialmente grave. Né? E gerou uma reação em cascata muito grande também com as redes sociais. Claro. Porque ninguém lê a notícia inteira, né? As pessoas só leem o título lá, sim, compartilham e aquilo começa a tomar uma proporção gigantesca.
Carol, quando eu comecei a ver essas notícias alguns meses atrás aí, né, eu ainda me prestei, tá, a comentar uma delas e botei exatamente o que eu estou falando para vocês. Ó, faltam pesquisas, tarará, cancelado. Vocês não sabem a quantidade de gente foi cancelado que botou ali, tu tá com inveja, tu não sei o quê, imagina um médico, tu não entende nada, coisa assim, desde coisas leves assim, entendeu? E eu acho que só uma pessoa ali das 30 que me comentaram ali, né, botaram assim, doutor, o senhor tem razão, realmente. Tarará, tarará. Por quê? Porque isso ficou muito partidário, ficou muito assim, mais, que o outro acredita naquilo ou nada disso funciona, entendeu? Então, é uma droga que tem potencial, não dá para dizer que não tem, né? Mas é muito precoce, é muito cedo dizer se ela vai funcionar e se vai servir, tá? Quer ver uma coisa, cara? Assim, a gente está assim, já isso que está acontecendo agora é com uma pesquisadora brasileira, tá? Mas já existem várias drogas, várias pesquisas no mundo, entendeu? Sem nenhum resultado prático, assim, isso aqui vai mudar. No nosso tempo lá era o corticoide, né? Era o protocolo da metilprednisolona. O que era, tá? Era um corticoide que a gente usa, tá? Para inflamação e tudo, né? Só que numa dose elevadíssima, tá? O que aconteceu? Mas intramedular? Não. Não. Faz no sangue. Tá. No sangue. Altas doses. Tá. Só entendi. que é uma dose assim enorme. Dava assim 20 ampolas em 24 horas. É uma dose gigantesca. É muito mais que um pulso. Muito mais. É uma mega pulso, assim. Uma mega pulso, tá. Aí fizeram um trabalho, tá? E tiveram aquela ideia, o corticoide ajuda nisso aqui. Mesma coisa da polidaminina. Isso aqui ajuda, vamos testar. Tá? E testaram e o trabalho deu certo. Todos os pacientes melhoraram um pouquinho. Ninguém não teve milagre, mas conduziram estudos, tá, bons para a época. E o mundo inteiro, daí isso é a década de 90, tá, tem que usar o corticoide. Quem não usar está fora. Médicos foram processados por não ter usado o corticoide. Né? Então, tu chegava lá, o paciente baixava lá no hospital, os caras já começavam com o remédio, transferiam tudo, e a gente fez muito em todo mundo aqui. Aí passou o tempo, né, e foram refazer os estudos. Né? Então, outros centros de pesquisa foram ver se aquele protocolo dava certo. Né? E aí começaram a observar que dava o contrário, morria mais gente. Não era assim, pessoal. Morria mais gente, porque tu morriu de broncopneumonia, morreu de complicações imunológicas do excesso de corticoide. O corticoide, ele baixa a imunidade do paciente. Então, o grupo que tomava corticoide morria mais do que não tomava e não melhorava ninguém. Aí saíram vários estudos pelo mundo, né, e virou, isso aqui não funciona. Tá? Cancela o corticoide. Agora está proscrito, ninguém fala do corticoide. Então agora é a vez da polidaminina. Né? Então tem que outra também que agora que é o Riluzole, que os neurologistas têm protocolos em andamento nos Estados Unidos, né? Que a ideia também é boa. Né? Eu não me recordo bem agora o mecanismo fisiopatológico, mas o Riluzole ele tem o potencial de sobrevivência dessas células ali. Eu não me recordo o que é mesmo, mas está andando. Então, os americanos estão esperando resultados disso. Em resumo, o que falta é mais estudo. Tá? Falta ver se funciona em voluntários, falta ver se funciona em... Não teve grupo controle, esse estudo também, o que é bem importante. Porque assim, o traumatizado, o hack medular, ele é um paciente muito heterogêneo, né? Pela idade, pelo peso, pelo tipo de fratura, pelo grau de lesão medular, por todas as coisas. Então, ele é um grupo... Então, tu tem que parear esses grupos já é complicado. E tem outra questão desses estudos, que é uma coisa que tu citou bem no início da nossa conversa, que são aqueles pacientes que chegam aparentemente com uma lesão completa, com ASEA, que a gente fala, e que, na verdade, eles não estão com uma lesão completa. Eles estão num período de choque medular e depois eles, independente do que tu fizer, eles vão ter uma pequena melhora. Então, muitas vezes, esses pacientes... Isso aconteceu muito no estudo da Tatiana, que eles iriam ter uma melhora de qualquer forma. Sabe? Sim, porque eles estavam no período ou não, porque eles estavam naquele período ali... Quando a gente bate a medula ali, machuca ela, né, lesiona, a medula se ofende e para de funcionar.
né? Sim. Que é essa história do choque medular. Né? Aí, aí o que acontece? A gente não sabe se esse paciente vai, dali algumas semanas ou dias, vai voltar a mexer as pernas. Pode ser que ele fique sem nenhum grau. Ou pode ser que ele fique com lesão. Tá? Uma vez, eu estava lá no Cristo também, né? Chegou um rapaz, tá? Se acidentou de carro, né? E chegou aquela noite e eu tinha uma cirurgia marcada. Né? Aí o residente falou, não, ele está paraplégico, não tem nada ainda, tá ruim. Tem né? nada que fazer. Aí eu olhei ali, não, vamos operar, né? Já cancela a cirurgia que nós tínhamos, que não era uma urgente, vamos operar o guri, né? E aí eu não conheci o guri, eu operei um guri paraplégico. Né? Paraplégico. Operamos, custou um guri jovem, uns 20 e poucos anos, tudo, né? Descomprimimos, eu fiz algumas coisas mais para deixar a medula bem solta ali, né? E tudo bem, né? E aí eu não consegui ver ele, eu acho que eu entrei em férias ou coisa de escala, eu deixei de ver ele e não vi mais ele. Né? Aí, né, passou 2 meses, estou no meu consultório privado, né? Entra um guri caminhando com andador. Né? Com dificuldade, mas caminhando, entendeu? Aí ele chegou para mim, não, o senhor me operou, né? E eu olhava para ele assim, operei. Né? Não operei quando que eu operei. Eu tinha operado um paraplégico. Sim. Que não ia voltar a caminhar. Se ele entrasse de cadeira de roda, eu sabia que era ele. Sim. Operei. Quando é que eu te operei? Não sei o quê. E comecei a investigar. Não, tem a tua ficha aí, né? Daí ele puxou a ficha lá nota de alta lá do Cristo, né? E eu me lembrei, era o guri. Né, da cirurgia, né? E aí ele estava super agradecido e eu fiquei assim, olhei, pô, que bom, ajudamos alguém, com 2 meses já está caminhando, com mais 1 ano ele está jogando no time do Grêmio, entendeu? Então tranquilo, sim, né? Mas aí o que aconteceu? Qual é a minha crítica, né? Eu operei ele em choque medular. Claro. Ele ia melhorar. Não foi a minha situação, talvez tenha até ajudado, tá? Mas ele tinha um potencial de recuperação. Então, esse negócio da polilaminina, eles estão injetando em todo mundo e a gente não sabe se aquela recuperação é a natural que o paciente vai ter ou se é a droga atuando. Né? Então, tá muito, isso aí está muito, como é que eu vou dizer assim, polarizado. Claro. Tem que... Outra contra ou a favor, não tem? Esse é o problema, porque as pessoas pensam assim, se vocês estão falando, que tem que fazer grupo controle, vocês são contra. Não, gente, o médico é a pessoa que mais interessada. Quer que tu melhore, a gente quer que melhore, só que a gente sempre pensa assim, eu pelo menos eu vejo assim, a gente tende eu quero que tu melhore, mas antes de querer que tu melhore, eu não quero te causar dano. Exato. Então, esse é o maior problema e por isso que é tão importante esse protocolo de pesquisa. A gente tem o que eu vi ali no estudo, né? Porque tem um dos estudos que foi publicado, que foi com os ratos, e tem um outro estudo que foi esse com humanos, que não foi publicado. Então, tem muito essa questão da estratificação, da questão do grau da lesão, gravidade de lesão, tempo de operação, porque todos os pacientes foram... porque é diferente o paciente que eu operei com 72 horas, com 24 horas, com 6 horas. Então, isso é uma coisa que no estudo a gente tem que, de alguma maneira, controlar. E eu não posso pegar um placebo, que daí as pessoas ficam, mas daí como é que eu vou colocar um placebo? Vou injetar alguma coisa na medula? Não necessariamente. Tu pode fazer um placebo, entre aspas, assim, tu pode pegar um investigador que não saiba que tu não colocou. Sim. Porque eles vão operar igual, né? Sim. Então, tem formas, é só a gente querer. Não, mas o problema disso aqui que acontece, tem vários problemas metodológicos de desenvolver isso, né? Um deles é a aplicação da droga. Isso é uma opinião minha. Daí eu não digo assim, o que acontece? A droga, ela preconiza aplicar dentro da medula. Entende? Então, imagina, a medula é o tamanho do meu dedo, assim, o tamanho do dedo de vocês, é uma coisa fininha, entendeu? Tu injetar 1 ml ali é muito volume. Muita coisa. Sim. Muita coisa. Então, será que esse tipo de aplicação, seja ela, se vai funcionar, eu não estou agravando um caso? Tem aquela história do neurônio ali, aquele que sobreviveu, que estava quietinho, passando, daqui a um pouco tu vai injetar um remédio que só pela expansão dele, pela pressão que ele vai exercer na medula, talvez já esteja prejudicando o paciente. Sim. Entende? Então, também são coisas que têm que ser debatidas. Exatamente. Né? Então, eu acho que tem que fazer estudos precoce, né?
A comunidade médica está atenta a isso, né? Eu participo de um grupo, né, que tem os cirurgiões do Brasil inteiro, tem um grupo de informação, um grupo técnico, né? E aí, um dado momento esse ano aí, né, um colega lá de São Paulo, né, estão organizando, que já teve agora o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Coluna, né? Foi mês passado. E aí ele perguntou ali que vamos falar alguma coisa de polilaminina, né? Perguntou no grupo, né, que tem 300 cirurgiões de coluna do Brasil inteiro, né? Opinião da maioria das pessoas falar o quê? O que nós vamos falar? Entendeu? Não tem o que falar. Entendeu? Não vai ter porque a gente não tem que botar. Esse sistema não está preparado para entrar num congresso. É isso que ele estava querendo dizer. Entende? E não entrou. Entendeu? No meio científico isso não tá ainda pronto, né? Tem potencial, eu acho que a ideia é boa, né? Mas é muito precoce para a gente sair alarmando, né? E bem como tu falou, a opinião pública, entende? Vê, injeta droga, e tem muita coisa fake ali também. Então o cara monta, a gente nem sabe se aquele movimento é dele, é de uma outra pessoa, é antes, é depois da droga. Então tá complicado. E a nossa esperança é que funcione, né? Deixa Claro, claro, tomara que funcione. Tomara que funcione. Mas vamos fazer os estudos para ver se funciona de fato. Tá, mas vamos pra neuroteca. Tá, bora, vai. Vamos pra neuroteca. Significa o quê? Ó? Significa filmes ou livros ou séries ou o que tu quiser que tenham relação com trauma raquimedular. Pessoas que gostam aí do assunto e tal. Boa, essa é muito boa. Boa. Vai, Então eu já? não tenho nenhuma para dizer. Não, pra você. hoje eu tenho 3. Meu Deus, que orgulho. Que bora. são minhas, Então, hein? Eu nem tive que pedir ajuda pros universitários. Antes de falar na neuroteca, eu vou dizer uma coisa. A mídia universal faz um desserviço no traumatismo raquimedular. Tá? Quer dizer o seguinte, todo mundo aqui já viu um filme ou uma novela, alguma coisa, é que a pessoa quebra o pescoço, aí ela faz exercício, tem aquelas cenas dele caminhando naqueles andadores e no final ele volta a melhorar. Tá? Na vida real, não é assim. Isso são exceções. Tá? Alguns anos atrás teve uma novela, tá? Eu não me recordo o nome da novela, mas a atriz principal, que era muito chata, né? Ela quebrava o pescoço, um acidente lá, coisa e tal, e ela ficava tetraplégica. Tá? Ela fica uma menina legal e tudo, e no roteiro da novela, tá? É a Aline Moraes, aquela... Não era com o Matheus Solano, e ela Solano. tava viajando, era modelo, uma coisa assim, não era? Aí. Ela quebrava o pescoço e aí no roteiro ela ia seguir esse caminho, andador, fisioterapia, voltar a caminhar e final feliz. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, na época, mandou um ofício para a Globo, tá? Dizendo, vocês estão fazendo um desserviço para essas pessoas, sim, entendeu? O normal é não caminhar, ou ter uma limitação severa, né? Que é para esse tipo de caso, né? Cada caso é diferente, né? E aí eles mudaram o final da novela e ela continuou cadeirante. Viu? Que legal, então, não sabia disso. Então, disso. Agora, dos filmes aí que me recordo aqui, deixa eu me lembrar, tem vários desse, mas tem um que é interessante, mas é do ponto de vista não neurológico, do ponto de vista bioético, né? Que eu acho que é Mar Profundo, sobre o mar... Mar Adentro. Mar Adentro. Mar Adentro. Mar Adentro, com o Javier O cara ganhou Bardem. o Oscar e tal. Isso. Né? Mas o que é? É um paciente tetraplégico que quer morrer. Entende? E aí tem o filme mostra esse sofrimento dele, que ele acha que a vida daquela maneira não é digna, né? Então ele prefere a morte do que viver daquela maneira, né? E traumatismo raquimedular tem muitos aí. Tem muito disso. Né? Tem vários, aí é um tema... Mas tem outro filme que ele... Sabe o que eu tava pensando, antes de tu comentar, é que eu pensei assim, tu vê, né, que se a própria emissora pensa que o final feliz é com ela caminhando... Isso dá uma ideia muito errada, né? Sim, Quer dizer que a pessoa não pode ter um pode final ser feliz de cadeira de rodas. Exatamente. Gente, não faz sentido isso. Mas enfim, agora. Mas não faz nenhum sentido, gente. É uma coisa que. Tá, mas enfim, continua, porque agora me deu uma. Não, mas e o cara aquele do Como Eu Era Antes de Você? Como Eu Era Antes de Você. Exatamente, é Foi verdade. pra Suíça fazer Exit. Então, ele faz o Exit, ele morre, tá? É o fim do filme, ele quis fazer isso. É verdade. Mas ninguém aceitou o fim, tá todo mundo lá chorando, berrando que ele tinha que mudar a vida por causa da guria. Mas quer ver como isso é interessante? Agora tu me lembrou. Quer ver uma coisa? O Avatar.
O Avatar, Tentando pensar no Avatar. O filme O das pessoas Avatar- compridas. Não, mas eu me lembro, mas o Avatar, o que tinha de trauma mental? O personagem principal era paraplégico. É verdade! Ele não Eu não me conseguia. lembrava Aí disso. ele tinha, Eu não me ele lembrava entrava disso. na máquina aquela, Isso. e aí tinha o Avatar, que era aquele Isso, personagem, é verdade. o monstro, aquele lá. E tudo. Aquele era ágil, caminhava, tudo, mas ele era paraplégico, entendeu? Então também eu acho que vai dentro dessa tua linha. lógica aí, entendeu? Ó, o Avatar, ele é perfeito, entendeu? Sim, ele é Isso forte, ele não tem alto, a faz chance tudo. da gente ter outra coisa aqui, né? Então, agora, ao mesmo tempo que ver assim, meio que mudando no nosso negócio, tem muita gente, por exemplo, o Grêmio Náutico União, tá? Ele tem uma equipe de esgrima de paraplégicos. Tem vários ali campeões mundiais. Mas, Entendeu? Ué, não sabia disso. Acidentados. Que legal. Tem uma que é super campeã, que dirige tudo, que também é paraplégica, né? Então, são pessoas que não precisam do avatar. Eles são felizes Como são? como são. Sim. Entendeu? Então, A gente talvez tenha que mudar a lógica do que é felicidade, né? adaptar. O nosso pensamento. Exatamente. E outro ponto que eu ia trazer é que esse filme do cara do Vietnã, eu não lembro, agora eu anotei, não sei onde eu anotei, se é 20 dias no Vietnã, alguma coisa assim, com Tom Cruise, acho que é. Pode ser, enfim. Mostra o cara com TRM na guerra lá, tá? Sim. E o ponto que eu queria trazer é como as guerras foram importantes para o avanço dos cuidados com o TRM. Porque isso eu aprendi nas aulas de reabilitação na Suíça. Se a gente for traçar um paralelo ali, que no início, lá na Primeira Guerra, 80% a 90% das pessoas com TRM morriam das complicações. Aí na Segunda Guerra teve um cara que foi que chamam lá o pai lá dos cuidados do TRM, ele descobriu que se mudasse a cada 2 horas de posição, se fizesse sondagem, assim, os cuidados que a gente faz hoje em dia, né, ele melhoraria a sobrevida desses veteranos. Então, a partir daquele momento, a mortalidade de 80% a 90% caiu para 10%. Aí depois, teve a Guerra da Coreia, que teve um outro marco, que agora eu não estou lembrando, a Guerra do Vietnã, que é a época que se passa esse filme, que acho que são as casas de apoio aos veteranos, alguma coisa assim. E mais recentemente, agora, muito das pesquisas, isso que a gente estava falando, que os Estados Unidos investem muito em pesquisa, então muito disso vem da quantidade de soldados que eles têm com TRM nas guerras. Então, tem um gráfico bem bonitinho, depois eu vou passar para o pessoal para pôr no episódio, assim, ó, que é o nível do cuidado e a época da guerra. Sabe? É bem certinho. Faz bem certinho É bem os certinho picos. o quanto as guerras causaram o mal e Causaram ajudaram o TRM e ao mesmo tempo ajudaram, enfim, né, nessa recuperação, assim. Ajudaram esse paralelo é bem... ajudaram o modo de É. falar, assim, mas é um paralelo bem interessante, assim, bem certinho de cada etapa. Nascido em 4 de julho, talvez? 4 de junho? Nascido em 4 de julho. Tem. Confundi, é esse aí. Meu Deus do céu, nada Tudo a a ver. Vietnã. É o Tom Hanks, é o Tom Cruise. Tá, mas é o Tom Cruise, eu acertei o ator pelo menos. Então tá, agora sabemos o nome do Agora filme, sabemos o nome Nascidos do em 4 de Nascidos julho. em Não 4 sei de que eu fiquei com o Vietnã na cabeça. Tá, mas enfim. O importante é que a gente entendeu a ideia. E por último, Os Intocáveis, que é muito bom, né? O filme é muito muito bom. O filme é muito bom. Dele se queimando e não notando, sabe? Traz detalhes, assim, do dia a dia mas traz isso de uma forma leve, não traz de uma forma não tão pesada, pesada. Os assim. dois ali estão muito bons. Não, os dois são muito bons. atores, Aquele ali, filme muito é bom. sensacional. Não, olha. E o mais engraçado dentro dos Intocáveis é que eles existiram. Eles existiram, existem. aham. No final do filme Mostra aparece. eles. os Sim, dois tem, ali. tem a foto, né? Ele saindo de parapente de Isso, novo. Parapente, eu acho, né? Não, muito legal. Aquele filme é ótimo. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Nossa, adoramos. Foi muito legal mesmo a nossa conversa. Trouxe vários pontos importantes. E não sei mais o que falar. E Aprendi muito com vocês hoje. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite aí, fico à disposição aí, tá? E coloco à disposição também para alunos de medicina que queiram fazer estágio lá com a gente, são bem-vindos.